Olá, seja bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o presidente do Republicanos, o deputado federal por São Paulo, Marcos Pereira. O deputado é o primeiro vice-presidente da Câmara. Ele faz parte da mesa diretora, que, entre outras atribuições, é a responsável pela pauta, pelo ritmo de votações na Câmara. Deputado, obrigada pela sua participação. E a gente já começa falando, na verdade, do desempenho do Republicanos aí nas eleições. Tinha 103 prefeituras, pulou para 211, certo? A que se deve esse crescimento enorme? Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação falar com vocês, com a Renata, o Tiago e os telespectadores do JR. Primeiro, nós fizemos um planejamento. O Partido Republicanos, desde a sua fundação, vem num crescimento constante, tanto nas eleições municipais quanto nas eleições gerais. Nós fizemos um planejamento com a nossa executiva nacional e também com as executivas estaduais e foi possibilitado, então, esse resultado muito satisfatório, aliás, nestas eleições. Deputado Marcos Pereira, nas eleições gerais de 2018, a gente teve um fenômeno, e principalmente por conta do presidente Jair Bolsonaro, de uma eleição que os partidos, não se deram tão bem, e sim o presidente da República mostrando aí uma nova forma de fazer campanha por meio da internet. Nessa campanha municipal, a gente viu a importância da estrutura partidária. O senhor entende dessa forma também, que foi quem tinha uma estrutura partidária, uma estrutura de apoio, se deu melhor nessas eleições? Eu acredito que sim, os resultados mostram isso, que essas eleições as pessoas procuraram olhar para quem tinha mais experiência, para quem já tinha envolvimento político. Os chamados outsiders, eles não tiveram muito sucesso nessas eleições e, podemos dizer assim, a política natural, a política tradicional volta a protagonizar o cenário político, a começar, penso eu, pelas eleições municipais e deve prevalecer, assim, nas eleições gerais em 2022. Agora, deputado, falando ainda de eleição, o que aconteceu? A gente viu que muitos candidatos que o presidente Jair Bolsonaro acabou apoiando, eles não emplacaram. O que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro, ele perdeu força, porque a gente se lembra que na eleição anterior, também de 2018, bastava o também candidato Jair Bolsonaro dizer que estava junto com o candidato que emplacou vários candidatos ali. Deputados também, deputados, junto com ele, enfim. E, no entanto, nessa eleição, quem ele apoiou acabou também não emplacando. O presidente perdeu força ou se empenhou pouco? Eu acho que poderíamos dizer que é um mix das duas coisas. Talvez um apoiamento mais profissionalizado, tirando um pouco as questões pessoais, as amizades, com mais pragmatismo, baseado em pesquisas, pudesse dar um melhor resultado. Eu poderia citar, e fico bem à vontade para citar, o caso, por exemplo, de São Paulo, que o meu partido teve um candidato lá, que historicamente sai bem nas pesquisas, sai sempre em primeiro lugar e acabou chegando agora em quarto lugar. O que acontece? Qual é a leitura que nós fazemos depois de 3 episódios? Os outros 2 episódios, 2016 e 2012, o presidente não estava em cena. É que a sociedade paulistana não quer esse candidato como prefeito de São Paulo. Não quis. E não quer, quando eu digo não quer, porque foram 3 eleições seguidas nesta linha. Portanto, eu acho que o apoio do presidente deveria ter sido mais bem calculado por ele e por quem buscasse o apoio dele. E mostra também, Renata, um desgaste do governo. É óbvio que nós precisamos relembrar, Tiago, como que foi a eleição de 2016. Você falou a novidade, os deputados que apareciam do lado dele já tinham uma grande, expressiva votação, porque o Bolsonaro era como se fosse uma novidade. E óbvio que foi beneficiado pela facada, não tenho dúvida disso. Agora, nesta eleição, o presidente já está no governo, não é uma pessoa que está apenas fazendo promessa. Para concluir rapidamente, veja como que era o cenário do Bolsonaro nos últimos anos. Ele era oposição aos governos do presidente Lula, oposição aos governos da presidente Dilma e continuou oposição ao governo do presidente Michel Temer. É muito mais fácil você dialogar com a sociedade que tem certas insatisfações quando você é oposição do que quando você é governo, propriamente dito.
Quando ele agora, já com 2 anos de governo, ele já tem um desgaste natural de ser governo. Todo mundo que é governo tem desgastes naturais porque não se consegue atender a tudo que a população demanda, porque é realmente burocrático e difícil. Existe uma disputa hoje com relação à filiação do presidente Jair Bolsonaro para uma disputa em 2022. Eu apurei que tem partidos como o PTB, o Patriotas, e até mesmo republicanos teria começado aí umas conversas caso o presidente não crie o partido Aliança pelo Brasil, que é o que tudo indica que não vai ocorrer, porque está tendo uma dificuldade na coleta de assinaturas. Os republicanos têm interesse de trazer o presidente Jair Bolsonaro para disputar a reeleição em 2022? Tiago, eu nunca conversei sobre esse assunto com o presidente Bolsonaro. Nós não tratamos nem com ele, nem com ninguém do entorno dele sobre a vinda dele para o partido. Isso é muito especulado pelo fato de existirem 2 filhos do presidente que são filiados ao partido. Então, parece para a sociedade, para os analistas políticos e até para o meio político, uma coisa meio que natural. Bom, já que os 2 filhos do presidente são filiados ao partido, então é natural que ele vá para o partido. Mas nós nunca conversamos sobre isso e é importante registrar que, da forma como o presidente colocou em algumas ocasiões nas suas redes sociais, de que para ele ir para um partido ele precisaria ter o comando do partido, pelo menos é isso que está sendo veiculado aí na imprensa, nós teríamos muita dificuldade de recebê-lo, porque nós não podemos abrir mão do partido, da condução e do comando do partido. Eu não vejo os meus colegas, demais deputados federais, os presidentes estaduais que estão sob o nosso comando ao longo desses anos, aceitando uma mudança como essa. Primeiro, porque eu acho que eles estão... Você acha que ele teria que procurar um partido menor nesse caso? Só para concluir, para ficar claro. bem claro para o seu telespectador. Primeiro, porque eu acho que eu estou conduzindo o partido de forma bem conduzida e prova disso são os constantes crescimentos. Segundo, porque isso traria um engessamento na condução para as eleições futuras. A sua pergunta é se eu acho que ele deveria procurar uns partidos menores. Aí eu prefiro deixar que ele decida para onde ele possa ir, porque é uma decisão dele. E a tendência também, obviamente, é que para onde ele for, os filhos dele devem caminhar também. Deputado, estou sendo radical se eu disser, então, que o senhor, como presidente do Republicanos, afirma que não há espaço para o presidente Jair Bolsonaro dentro do partido? Não. Se nas condições que estão explicitadas pela imprensa e que eu já vi publicada nas redes sociais do presidente, que para ele ir para um partido, ele precisa ter ingerência e comando do partido, de fato não há espaço. Mas não é só pela imprensa, né? O senhor tem um trânsito ali muito, muito bom dentro, principalmente ali da Câmara dos Deputados. A gente sabe, a gente viu o PSL entrou em 2018 com vários deputados, parecendo que seria um grande partido, e, no entanto, teve tantas brigas dentro do PSL. A gente vê que o presidente Bolsonaro, por quantas vezes ele mudou, enquanto era deputado federal, mudou de legenda. Ou seja, a gente sabe que ele tem um histórico de não se adequar dentro das legendas. Por isso que eu acho que a gente teria dificuldade dentro do partido, porque isso não é uma decisão minha, não é uma decisão pessoal e unilateral minha. Eu sou o presidente que fala em nome do partido, que representa o partido, mas existe uma executiva formada por várias pessoas, todos os demais deputados federais, os senadores e também os presidentes estaduais votam em decisões como esta. E eu não vejo, em conhecendo bem essa turma, essas pessoas que estão nesses postos, uma aprovação para isso. Deputado Marcos Pereira, mudando de assunto, a gente está aí encerrando o ano de 2020, a gente está com uma pauta muito congestionada na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, principalmente com relação ao orçamento, né? Também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que ainda não foi aprovada por conta de uma disputa pelo comando da Comissão Mista de Orçamento. O senhor acha que nos próximos dias há espaço para um acordo? Como que estão as conversas? O senhor que acompanha bastante os bastidores ali do Congresso Nacional. Nós estávamos aí um pouco nesse recesso por conta de eleições, que a gente chama de recesso branco, por causa das eleições. Na semana que vem nós vamos trabalhar para começar a votar
E existe um projeto que é encaminhado pelo Poder Executivo, que é o chamado BR do Mar, que é um projeto que trata de cabotagem dos navios mercantes na costa brasileira. E esse projeto está trancando a pauta, porque ele tem urgência constitucional. Se não houver acordo com o governo, o ideal seria que o governo retirasse a urgência desse projeto. E aí nós, então, voltaríamos a discutir o projeto nos bastidores, com o relator, com o governo, porque o texto que foi apresentado pelo relator não está bom. E poderíamos avançar nas outras pautas. O governo não retirando essa urgência, nós vamos ter que enfrentar esse projeto. Provavelmente vamos derrotá-lo para que ele possa ser reapresentado e ter tempo de uma discussão mais ampla. E aí enfrentaremos as medidas provisórias que estão na iminência de caducarem e, principalmente, a reforma tributária. Nós tivemos um grande avanço nessas duas últimas semanas, semana passada e esta semana que nós estamos, em diálogo com os partidos de centro e também com os partidos de oposição, que já aceitam avaliar e aprovar e votar a reforma tributária. Eu digo sempre, Tiago, que a reforma tributária é a mãe das reformas, é a mais importante de todas para o país. E a Câmara dos Deputados vai dar uma sinalização muito grande para o país, votando ainda agora em dezembro, nos 2 turnos, a tributária. Essa é a nossa meta principal e o nosso foco principal. Já estamos dialogando com o governo, ontem mesmo teve reuniões com o governo, o relator, membros do nosso partido esteve presente representando o partido, e há muito mais consenso do que dissenso. Portanto, estamos muito bem próximos de avançar na tributária, que é a nossa prioridade hoje. Antes de a gente continuar no tema, eu quero fazer um recado aqui. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Vamos continuar falando de reforma tributária, então, deputado Marcos Pereira. O senhor acha que, então, é possível votar ainda em dezembro? Quais trechos aí dessa proposta? O texto básico e base da reforma será a PEC 45, com algumas pequenas modificações que o relator está fazendo. Ele não apresentou o relatório ainda. O relatório não é público, não é conhecido, mas pelo que nós conversamos e dialogamos nos bastidores, será o texto básico da 45 com algumas pequenas modificações. Agora, deputado, isso seria ainda em dezembro? Dá tempo para isso? E outra coisa, o que também a gente vê de conversa nos bastidores, de certa maneira, seria uma tentativa de esvaziar aí essa votação da reforma tributária justamente para poder esvaziar quem é o dono da bola, no caso, que é o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia sairia aí da presidência da Câmara com esse trunfo, né? Já havia aprovado a reforma da Previdência, agora aprovando a reforma tributária. De fato, há um engajamento mesmo, porque, por exemplo, aliados do Arthur Lira, que é o nome do presidente Jair Bolsonaro, o nome preferido aí para poder presidir a Câmara, não estariam muito dispostos. Então, nós formamos um bloco amplo com alguns partidos de centro e com os partidos da oposição. Em sendo esse bloco consolidado, e a expectativa é consolidá-lo na próxima semana, a reforma tributária será apoiada e será votada com ou sem o apoio dos partidos que estão no bloco de aliança do governo. E nós temos absoluta certeza que dentro desses partidos teremos votos, porque quem ficar hoje contra a reforma tributária ficará contra o Brasil. E não se pode, nós não estamos fazendo isso desse campo do centro independente, nós não estamos fazendo a mistura de agendas, isto é, a agenda da sucessão com a agenda da pauta da Câmara. E quem ficar contra a agenda da pauta, misturando com a agenda da sucessão, estará contra o país. E eu penso que não vai passar uma mensagem boa para a sociedade. Eu queria voltar um pouquinho ao tema da Comissão Mista de Orçamento, porque é um tema que também está gerando esse ruído lá na Câmara dos Deputados. Uhum. E é um tema que, se não votar a LDO até o fim de dezembro, no ano que vem o governo praticamente trava, né? O senhor percebe a possibilidade de algum acordo ou de alguma alternativa, por exemplo, levar a LDO para votar diretamente no plenário, não passar pela comissão? Como que o senhor tem percebido essa questão? Olha, primeiro é importante registrar que já aconteceu em ocasiões passadas a possibilidade de não votar a LDO e ser votado no ano seguinte. Nós tivemos isso recentemente. O orçamento, né? O orçamento, mas sim,
Mas a LDO também não, O orçamento pode votar no ano seguinte. A lei de diretrizes tem razão. Desculpa, orçamentárias, não. Eu estou fazendo confusão. A lei de diretrizes orçamentárias tem que ser votada esse ano. Se não houver acordo para a CMO, que com esse bloco formado agora eu acho que haverá acordo, aí eu penso que a gente pode avançar na questão de votar a LDO no plenário. Diretamente no plenário. Eu acho que sim, porque aí tem ampla maioria. Agora, o orçamento, propriamente dito, fica para 2020 fazer para o próximo ano. Agora, deputado... O ideal é que fizesse os dois nesse ano, obviamente. Claro. Agora, deputado, a gente sabe que o grande problema aí dessa comissão mista de orçamento não é bem a instalação da comissão mista de orçamento, mas também uma disputa de forças aí entre entre Rodrigo Maia, com o candidato dele, e entre Arthur Lira, e tudo isso acaba desembocando de novo aí na disputa pela presidência da Câmara. Como é que está isso dentro da Câmara dos Deputados? Eu repito o que eu disse agora há pouco. Consolidando esse bloco do centro independente com a oposição, eu acho que essas pautas todas serão destravadas porque há ampla maioria. É um bloco que está contando com aproximadamente 330 deputados. Quais partidos principais? Democratas? Democratas, republicanos, MDB, PSDB, DEM, o MDB, PSDB, Democrata, Republicanos, PSL e os partidos de oposição, que são todos já conhecidos. E o senhor acha que esse grupo, né, esse bloco, ele vai continuar unido para uma disputa na presidência da Câmara dos Deputados ou não? Já há conversas? O esforço é para isso, é para que avance na pauta agora, principalmente da reforma tributária, e na sequência esse bloco permaneça unido para a presidência da Câmara. É óbvio que a oposição não tomou decisão ainda, eles deverão se reunir nos próximos dias para decidir se terão candidatos ou se apoiarão o candidato desse bloco, chamado Centro Independente. E se decidirem por... Aliás, a tendência é decidir por isso, a tendência hoje. Agora, o senhor acha que existe a possibilidade ainda de se discutir uma reeleição, tanto Rodrigo Maia quanto Davi Alcolumbre? Isso aí depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo dissesse que sim? Se o Supremo disser que sim, a impressão que eu tenho das conversas que eu tenho tido é que o Davi tem maioria para poder ser reeleito. Na Câmara já há bastante divisão sobre esse assunto e aí eu quero crer na palavra do Rodrigo Maia, que tem dito para nós que mesmo que ele tenha o direito, ele não exercerá. Agora, deputado, não seria mudar as regras do jogo com a bola rolando? Porque a regra sempre foi clara de não poder ter reeleição dentro da mesma legislatura, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. O senhor acha que não seria pegaria mal mudar as regras por uma decisão do Supremo, já que deveria ser uma votação, uma decisão por meio do Congresso Nacional, o Congresso Nacional legislar sobre o tema? Eu acho que seria uma interferência muito grande. É óbvio que o Supremo foi provocado e, quando provocado, o Judiciário não pode se eximir de dar uma resposta. Mas, se der uma resposta positiva, nós respeitamos a decisão do Supremo, mas não tenho dúvidas que seria uma decisão completamente contrária ao que diz o texto constitucional. O parágrafo 4º do artigo 57 é muito claro, não precisa ser entendido de direito, basta saber ler português para ver que há proibição. E que só o Congresso poderia fazer através de uma mudança na Constituição. Eu acho que seria mais um vilipêndio à Constituição e à democracia brasileira. Agora, o senhor é o candidato preferido de Rodrigo Maia e o senhor vai disputar? Eu não posso dizer se sou o candidato preferido dele, porque ele não disse isso para mim nem para os outros. Mas ele tem conversado com várias pessoas e falando o nome do senhor. Mas eu sou um dos candidatos nesse arco de alianças que nós estamos chamando de Centro Independente. Não é um grupo contra o presidente Bolsonaro, é um grupo a favor da Câmara dos Deputados e a favor da manutenção e fortalecimento da independência do Poder Legislativo. Nós temos ali 6 nomes colocados à mesa, 3 com mais antecedência, com mais tempo. Você pode citar os nomes do senhor? Posso citar o meu nome, o Aguinaldo Ribeiro, o Baleia Rossi, e agora, mais recente, também está sendo colocado na mesa o Bivar, o Luciano Bivar, o Marcelo Ramos e o Elmar Nascimento. Nós tivemos reuniões esta semana e vamos continuar tendo na próxima semana, para que desses 6 nomes a gente possa, entre nós, chegar no consenso de um nome. Eu estou trabalhando para que o nome seja o meu. Eu acho que eu tenho todas as condições, mas se não for,
nós estaremos juntos, é o que nós acordamos. Mas é um consenso difícil, né? 6 nomes, chegar a um. Temos alguns critérios preliminares que Quais critérios? Pode falar alguns deles? Por exemplo, partido político apoiando, número de votos que o deputado tenha confirmados de apoios, isso seriam alguns critérios. Precedências, por exemplo, o fato de já estar na primeira vice-presidência, o fato de um outro já ter sido ministro. Tem alguns que vão ter pesos maiores, outros que vão ter pesos menores. Esses critérios estão ainda em construção. Começamos esse diálogo ontem à noite. Portanto, são muito iniciais ainda. Mas um deles seria o número de votos, propriamente dito. Por exemplo, eu entrando no jogo, eu já entro com 32 votos, que são é o número de parlamentares que o meu partido tem. Eu tenho certeza que dentro do nosso partido nós temos coesão e teremos unanimidade, 100% do partido votará comigo se for eu o candidato. E aí, quais os demais partidos desse bloco eu conseguiria agregar? Quais demais partidos conseguiriam demonstrar, e aí quando eu digo eu, vale para mim, vale para qualquer um dos outros, conseguiriam demonstrar apoio ou preferências ao nome de A, B ou C. E isso nós vamos fazer um esforço concentrado para ver se conseguimos tirar um nome aí em até 10 de dezembro. Ok, deputado. E o JR Entrevista faz uma pequena pausa. Na volta, as ações da Câmara dos Deputados no combate à pandemia do coronavírus. Estamos de volta com o JR Entrevista, hoje com a gente o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Deputado, há também uma discussão na Câmara dos Deputados sobre o recesso parlamentar. Há um grupo que defende o não recesso, principalmente defendido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outro grupo que quer o recesso, justamente para tirar a influência do presidente Rodrigo Maia na disputa pela presidência da Casa no ano que vem. Mas, para o Brasil, seria importante que a Câmara continuasse funcionando durante o recesso ou não? Eu acho que aí a resposta passa por uma premissa. Se nós aprovarmos a tributária em dezembro ainda, que é o esforço que nós estamos concentrando para que possamos conseguir, não vejo necessidade, porque aí já teríamos feito uma grande sinalização para o país, aprovando a mais importante de todas as reformas. Veja você, Tiago, se fala em reforma tributária no Brasil há mais de 30 anos. Se conseguirmos, ainda que seja uma simplificação, não seja talvez a ideal, mas a possível para o momento, eu acho que já dá para poder pensar no recesso. E se não conseguirmos, aí eu sou defensor de que a gente deva estender as atividades pelo janeiro adiante para poder tentar aprovar a tributária, que eu reputo fundamental. Agora, posso mudar de assunto? Falar de combate ao coronavírus. A Câmara tem se empenhado muito nesse assunto. Não só a Câmara, o Senado também. Existe uma comissão mista também trabalhando muito em relação a esse assunto. Como que vocês viram, vocês parlamentares, o senhor deputado, viu a notícia dos 7 milhões de testes que estão num galpão do governo lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e que não foram utilizados? Testes que, inclusive, o número é maior do que os testes já feitos no país inteiro, que foram 5 milhões de testes. Isso mostra definitivamente incompetência. Não há o que falar. Resume-se essa notícia que chegou a nós e que consternou a todos nós recentemente, resume-se em uma palavra: incompetência. Agora, quando a gente fala em incompetência, o presidente Jair Bolsonaro tinha o ministro Luiz Henrique Mandetta, tirou o ministro Mandetta para colocar o general Pazuello, que é justamente especialista em gestão. É estranho, no mínimo, você ter 7 milhões de testes PCR, os mais desenvolvidos, os mais confiáveis, estarem todos parados? Eu não culparia o general Pazuello sobre isso. Eu fui ministro de Indústria e Comércio Exterior do Brasil durante 2 anos e você não pode culpar todas as ações ao ministro. O fato dele não ser médico, o fato dele ser um especialista em gestão, não quer dizer que ele não possa ser um bom ministro ou um ministro da Saúde. No próprio governo que eu participei, o governo passado, o então ministro da Saúde não era médico e foi um bom gestor. Tivemos outros tantos que já administraram a pasta sem ser médico. Eu mesmo não tinha vínculo nenhum com a indústria, sou de formação na área jurídica, advogado, professor de direito, e fui considerado um bom ministro, um dos melhores ministros da indústria. Então, não diria que a culpa é do general, mas é da equipe que deve ter dormido aí no ponto, e é lamentável que isso tenha acontecido. E como que o senhor vê essa disputa política em torno da vacina da Covid-19,
principalmente essa disputa política envolvendo o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro? Eu vejo com muita preocupação. Não deveríamos estar antecipando esse debate político que deve acontecer em 22 e, sobretudo, com um tema de tão sensibilidade que é o tema da vacina para o combate ao coronavírus. Ora, quantas pessoas morreram no país? Só aqueles que tiveram pessoas próximas, familiares ou amigos, que sofreram com a doença e até que perderam familiares ou amigos pela doença, por causa da doença, é que sabe o quanto que essa doença é perigosa e tem que ter atenção com ela. Portanto, é lamentável que haja essa disputa e eu acho que toda vacina, se tiver comprovação científica e aprovação da Anvisa, ela tem que ser, o governo federal, principalmente, tem que fazer os esforços todos possíveis para fazer chegar à população o mais rápido possível. Deputado, o senhor acha que a pandemia e agora as vacinas, tudo isso foi sendo tratado com um certo descaso por parte do governo? Ontem a gente viu o ministro Ricardo Lewandowski já deu um voto pedindo para que seja apresentado um cronograma de vacinação, mesmo não tendo a vacina, mas é preciso ter um cronograma de vacinação. A gente viu declarações aí muito polêmicas do presidente Jair Bolsonaro. Houve descaso nessa pandemia? Olha, eu diria que houve, no mínimo, falta de atenção com o tema e um descuidado muito grande. Falar em descaso é uma palavra talvez muito forte, aí cada um interprete como achar, mas eu diria que, com certeza, não foi bem gerida a crise sobre o tema. Deputado... Porque se me permite, porque levaram para o lado da politização, para o lado da eleição. Eu sempre costumo dizer, Tiago e Renata, que a grande diferença entre os políticos vocacionados e os profissionais é que os vocacionados estão preocupados com as próximas gerações, enquanto os profissionais apenas com as próximas eleições. E aí reside o grande problema da classe política brasileira e do país como um todo. Com a pandemia, deputado, a gente teve a questão do auxílio emergencial, que revelou aí 40 milhões de invisíveis, né? Aquelas pessoas que não dependiam de auxílios do governo federal, mas também não tinham carteira assinada, né? Trabalhavam por conta própria e tiveram aí uma grande dificuldade e foram incluídas no auxílio emergencial por conta da pandemia. O auxílio emergencial termina agora em dezembro. Hoje eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro sobre o tema. Ele me disse que falta saber de onde vai tirar o dinheiro para criar um novo programa que seria antes Renda Brasil, agora se fala em Renda Cidadã. Como que o senhor vê essa discussão? Tem de onde tirar aí cerca de mais 30 bilhões de reais para aumentar o Bolsa Família e criar esse novo programa social, ou realmente as nossas condições financeiras não permitem esse tipo de esforço? Olha, no momento, pelo quadro atual, as condições financeiras não permitem, mas é óbvio que se houver um esforço mínimo do Ministério da Economia, do Planejamento, né, da Secretaria de Planejamento, que está subordinada ao Ministério da Economia, isso seria perfeitamente possível, até porque o ministro Paulo Guedes já mencionou recentemente que se houver uma segunda onda, haverá auxílio. Então, se o governo fizer um esforço, sempre há de onde tirar alguma coisa. Eu não sei se esse montante, eu não sou técnico do governo, eu não sou membro do governo federal, mas quando há necessidade, quando você tem um esforço, sempre consegue. Agora, auxílio emergencial é sinônimo também de popularidade mais alta. Seria aí um dos motivos também do Palácio do Planalto estar tão focado num auxílio emergencial, enquanto, por sua vez, o ministro Paulo Guedes não querendo, justamente por conta do déficit público? Esse é um problema, Renata, que eles têm que resolver entre eles. Infelizmente, quando a gente conversa com alguns membros do governo, a impressão que se tem é que existem vários governos. Então, eles têm que resolver e mandar o que eles resolverem para o Congresso. E o Congresso, obviamente, poderá acatar ou aceitar, não acatar, mas aceitar aquilo que foi enviado pelo governo, aprovando ou fazendo as modificações que entender necessário. Em se tratando de lei, o presidente também tem a prerrogativa de vetar. E depois a palavra final fica com o Congresso para manter ou não o veto. É um tema meio complexo, mas é um tema do governo. O governo é que tem que se posicionar e eles precisam se entender entre eles. Não dá para jogar a bola para o Congresso. Não dá para jogar inteiramente para o Congresso. Eu sou inteiramente favorável que se tenha responsabilidade com as contas públicas, com o ajuste fiscal, porque senão nós vamos ter dificuldade de enfrentar o pós-pandemia com os investidores, especialmente os investidores internacionais, porque a mensagem que passaremos
se não tivermos os recursos e ainda assim fizermos de forma irresponsável, não é boa, não é de segurança fiscal. Muito obrigado, deputado. JR Entrevista vai para o intervalo. No próximo bloco, as relações comerciais do Brasil com parceiros internacionais. Continue com a gente. De volta com o JR Entrevista, o nosso convidado de hoje é o primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Deputado, o senhor já foi ministro da Indústria e Comércio Exterior e eu não posso deixar de perguntar como é que o senhor vê as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro em relação ao governo chinês e aquela história da espionagem. Eu vejo com muita preocupação, beira a irresponsabilidade, porque nós sabemos que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Nesta ordem, os três principais: China, Estados Unidos e Argentina. Portanto, fazer uma declaração como essa, no momento em que nós estamos vivendo uma crise econômica causada e agravada, melhor dizendo, pela pandemia, beira a irresponsabilidade com aquilo que é o nosso principal parceiro. Numa queda de braços entre Brasil e China, não tenha dúvida que o maior prejudicado será o Brasil. Portanto, não deveria um deputado federal, especialmente com a proximidade que tem com o presidente do país, fazer declarações como esta. E ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores também, né? Como nós não tivemos instalação de comissões deste ano por causa da pandemia, continua, né? Deputado, e com relação à relação Brasil-Estados Unidos, qual que é a opinião do senhor? A gente vai ter, né, agora em janeiro do ano que vem, a mudança no governo americano, sai Donald Trump, entra o Joe Biden. Como que o senhor acha que o governo deveria manter a relação Brasil-Estados Unidos? De que forma? Deveria manter, como sempre foi mantido, uma relação cordial, de amizade, de parceiros. Como eu disse agora há pouco, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Os investimentos em capitais também, os Estados Unidos é grande. Os investimentos que tem aqui de empresas americanas instaladas no Brasil são grandiosíssimos. Portanto, eu acho que o presidente, o Itamaraty, aqueles responsáveis pelas nossas relações internacionais deveriam fazer uma aproximação com o governo eleito dos Estados Unidos, porque é importante para a economia brasileira essa relação. Deputado, antes da gente terminar, o senhor, como já colocou aqui no programa, que está pretendendo ser o presidente da Câmara dos Deputados, eu queria que o senhor falasse quais seriam aí as suas prioridades no comando da Câmara dos Deputados, caso o senhor venha a ser escolhido aí pelos seus pares. Olha, é importante a sua pergunta, muito obrigado, Tiago. Meu trabalho à frente da Câmara, eu tenho dito para os colegas, aqueles com quem eu tenho conversado, é de manter e fortalecer a independência do Legislativo. Não seria a candidatura desse bloco que nós falamos contra o governo, mas a favor da Câmara e a favor do fortalecimento da independência da Câmara. Por quê? Porque quando tive a oportunidade de exercer a presidência da Câmara, já mostrei que atuei com independência. Se nós não tivermos independência dos poderes, se nós tivermos subserviência de um poder ao outro, nós teremos uma inconstitucionalidade. A nossa Constituição apregoa que os poderes devem ser independentes, todavia devem ser harmônicos entre si. Se há uma subserviência, não há independência. Então há uma inconstitucionalidade. Se há independência, mas também não há harmonia, há uma desarmonia, porque há conflitos constantes, também há uma inconstitucionalidade. Então, como presidente da Câmara, se eleito for, se escolhido for pelos meus pares, a minha meta é fortalecer a independência da Casa, trabalhar pelo Parlamento, respeitar a atividade parlamentar e os direitos do exercício do Poder Legislativo, que um deles é a fiscalização do Executivo. Isso significa, então, que o Palácio do Planalto não interfere dentro da Câmara dos Deputados, se for na sua gestão? Não interfere hoje, não interferiu quando exerci a presidência, quando estive no exercício da presidência, e não interferirá se presidente vier a ser. Bem rapidamente, reformas continuariam como prioridade? Não tenho dúvidas, esse aí é um tema crucial para o país. Nós, se já tivermos aprovado a reforma tributária, temos que nos debruçar sobre a administrativa, sobre PEC emergencial, sobre pacto federativo. São temas fundamentais para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda. Muito obrigado, deputado. JR Entrevista fica por aqui.
Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Renata. Deputado, obrigada pela entrevista e obrigado também a você pela sua companhia e até a próxima.